compartilhar minha tela. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim. Então, tá. Então, antes de falar o que é matriz inversa, a gente tem que relembrar o que é matriz identidade. Então, matriz identidade é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas, tá? Então, a matriz identidade, só na diagonal principal, eu tenho o 1 como elemento. O restante dos elementos é zero, tá? Então, essa daqui, ó, é uma matriz identidade de ordem 2, duas linhas por duas colunas, identidade de ordem 3, três linhas por três colunas, e identidade de ordem 5, cinco linhas por cinco colunas. Então, só na diagonal principal eu tenho um como elemento, o restante é tudo zero, tá? Então, só para recordar o que é matriz identidade. A gente vai precisar para entender o que é matriz inversa. Matriz inversa, ela é uma propriedade. Então, eu tenho a matriz A, ó, matriz A, vezes a sua matriz inversa é igual à identidade. Então, vamos lá, ó. A matriz A multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade. Então, é uma propriedade a matriz inversa. Então, se eu pegar a matriz A vezes a sua inversa, dá igual a identidade. Então, vamos tentar entender aqui, ó, com um exercício. Determine se existir a matriz inversa de. Então, aqui eu tenho a matriz. E aí, o que que eu tenho? Que A vezes a sua inversa é igual à identidade. Então, volta aqui na matriz, ó. Essa matriz que eu chamei de matriz A, ela é de ordem 2 por 2, duas linhas por duas colunas. Então, o que que significa? Que a minha identidade também vai ser de ordem 2. O que que está perguntando? Determine se existia matriz inversa. Eu conheço a matriz inversa? Esse A elevado a menos 1? Eu não conheço. Só mais uma dica aqui, ó. A elevado a menos 1, isso daqui é representação para matriz inversa, tá? Então, A elevado a T é a matriz transposta. A elevado a menos 1 é a matriz inversa. Você não vai levar nenhum número a menos 1, não, tá? É só para representar que é o inverso, certo? Então, vamos voltar para o problema. Então, eu quero saber a matriz inversa da minha matriz A. Eu não conheço ela. Eu não sei quanto que ela vale. Eu não sei quanto que é o primeiro elemento, quanto que é o segundo, quanto que é o terceiro, quanto que é o quarto elemento. Então, ó, a matriz A, acompanha a setinha, eu copiei ela aqui. E aí eu vou seguir a propriedade. A matriz A vezes a sua inversa, eu não sei quem são os elementos. Já que eu não sei, eu posso colocar x, y, z, p. Eu coloquei A, B, C, D para ficar mais fácil. Então, quem é A, quem é B, quem é C, quem é D? São os elementos da minha matriz inversa, mas eu não conheço ela. O que eu sei? Que se eu pegar a matriz A vezes a inversa dela, é igual à identidade. Então, identidade do quê? De ordem 2, porque a minha matriz A ela é de ordem 2, certo? Então, vamos lá, de novo. A matriz inversa ela é uma propriedade. Se eu pegar a matriz A vezes a sua inversa, é igual à matriz identidade. Como a minha matriz A é 2 por 2, a minha identidade também vai ser de ordem 2 por 2. E a minha matriz inversa também vai ser de ordem 2 por 2, certo? O A, o B, o C e o D são os elementos da minha matriz que eu desconheço, tá? E aí, como que a gente vai resolver? Não tá pedindo para multiplicar? Multiplicar, a gente sabe multiplicar. Vamos aqui para o resultado. O número 1, ele está na primeira linha e na primeira coluna, certo? O que que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a minha primeira linha, vou multiplicar pela minha primeira coluna
e vai resultar no elemento 1. Então, aqui é igual a gente resolvia em multiplicação de matrizes, ó. Então, vai ficar 1 vezes A, mais 2 vezes o C, mais 2 vezes o C é igual ao elemento 1. Tá aqui. Vamos para o próximo, 0. O 0 vai ser resultado do quê? Ele está na primeira linha e segunda coluna. Então, eu vou pegar os elementos da primeira linha e multiplicar pelos elementos da segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes B, 1 vezes B, mais 2 vezes o D, 2D. Isso é igual a 0. Vamos para o próximo, ó. Esse 0 aqui, ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou lá na minha segunda linha e eu vou multiplicar pela minha primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes o A, 1 vezes A, mais 0 vezes C, 0 vezes C. Tudo isso é igual a 0, tá? Esse meu último número 1 aqui, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então, eu vou lá na minha segunda linha e eu vou multiplicar pela segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes B, 1 vezes B. 0 vezes D, 0 vezes D. Tudo isso é igual a 1. E agora a gente vai tentar encontrar o A, o B, o C e o D. Então, ó, 1 vezes A, todo número vezes 1 é ele mesmo, é 1A. 2 vezes o C, 2 vezes o C, não sei quanto que o C vale, tudo isso igual a 1. 1 vezes B, 1B. Mais 2 vezes D, 2D. Tá aqui. Tudo isso igual a 0. 1 vezes A, 1A. Mais 0 vezes C, todo número vezes 0 é 0. Então, aqui deu 0. Então, ficou A mais 0 é A igual a 0. A gente já encontrou o valor do A. O A vale 0, ó. 1 vezes B, 1B. Mais 0 vezes D, D vezes 0 é 0. B mais 0 é B. Então, B vale 1. Então, nós encontramos que o A vale 0 e o que o B vale 1. Quem falta encontrar? Falta encontrar o A, o C e o D. Se eu já sei o valor do A, que é 0, do B, que é 1, eu vou substituir nessas equações e encontrar o valor do C e do D. Então, olha só. Eu sei que o A vale 0, o B vale 1. E eu sei que A mais 2C é 1. Então, quanto que vale o A? O A é 0. No lugar do A, vou substituir o 0. Então, vai ficar 0 mais 2C igual a 1. 0 mais 2C é 2C. 2 vezes o número é 1. Se você não sabe fazer de cabeça, ó, resolve a equaçãozinha. O 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado com a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 1/2 ou 0,5, 1 sobre 2, tá? Então, nós encontramos que o C é 1 sobre 2. Vamos encontrar agora o D. Eu sei que B mais 2D é igual a 0. Quanto que vale o B? O B vale 1. Então, lá no lugar do B, eu vou colocar o 1. Então, vai ficar 1 mais 2D igual a 0. Quero encontrar o D, o x da questão. Resolver a equaçãozinha do primeiro grau. Ó. O 1 está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Vai ficar menos 1. 2D é igual a menos 1. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 1 sobre 2, que vai ser menos meio ou menos 0,5. E aí, ó, nós encontramos a matriz inversa. O elemento A vale 0, o B vale 1, o C vale meio e o D vale menos meio, certo? Ou seja, se você pegar essa matriz e multiplicar pela matriz A, vai dar identidade, tá? Então, isso daqui é uma propriedade. Matriz A vezes a inversa é igual a identidade. Então, é como se fosse uma fórmula, tá? E aí, resolvendo essa fórmula, a gente consegue encontrar a matriz A. Então, ó, a gente tem como resultado essa primeira matriz aqui, ó, item A. Tudo bem? Esse exercício acho que tem na atividade, é um dos últimos. Aqui tá como 7, mas não é não, acho que é um dos últimos, se eu não me engano. Turma, agora pode abrir o microfone e perguntar. É complicado, da parte de matriz é a parte mais complicada, tá?
mas, assim, se seguir os passos, a possibilidade de erro é pequena. Pode perguntar o que não entendeu, não entendi nada, eu entendi. Pode abrir o microfone e comentar. Se entendeu, não entendeu, quer que eu volto. Todos os exercícios serão mais ou menos assim? Então, eu coloquei Da 2, se eu não me matriz engano. inversa? Sim, vai dar a matriz e vai perguntar a inversa. Aí você vai ter que colocar, então, eu não sei qual que é a inversa. Aí você coloca como se fosse incógnitas, A, B, C e D. Quando a gente resolve uma equação, quando a gente não sabe o número, nós não colocamos que é X. Só que as matrizes, elas têm mais do que um elemento, né? Então, eu vou ter X, Y, Z, T, por exemplo. Então, eu coloquei para ficar mais fácil A, B, C e D. São os elementos que eu não conheço da minha matriz inversa. Então, normalmente, os problemas vai te informar a matriz A, e vai perguntar a inversa. Aí tem que lembrar dessa fórmula aqui, ó. A matriz A vezes a inversa é igual à identidade. E aí tem que lembrar do que também? De multiplicação. Como multiplica matrizes. Turma, mais alguém? Eu quero saber se vocês conseguiram entender um pouco, pelo menos. Eu entendi, eu estava com dúvida nessa parte final, meio fraca. Tiago, chega mais perto do seu microfone. Eu estava com mais dúvida de encontrar o A, o B, o C e o D. Você entendeu agora como encontra? Acho que eu estava me Substituindo. confundindo. Sim? Sim. Mais alguém? Então, ó, se não me engano, são 2 exercícios, eu não me lembro quantos são. Esse daqui já é um, ó, eu já resolvi, já expliquei. Vocês tentem resolver o outro. Se vocês não conseguirem, não entendeu, me manda mensagem que a gente marca uma aula amanhã, a gente tem uma aula, eu resolvo ele na aula, tá bom? Ó, um último exemplo aqui, ó, matriz inversa. Então, aqui já tá falando, ó, a matriz inversa de A é essa matriz aqui, ó. Então, eu tenho a matriz A, 2, 1, 5 e 3, e a inversa é 3, menos 1, menos 5 e 2. Então, como que eu sei que é inverso ou não? Eu tenho que multiplicar as duas e o resultado tem que ser a matriz identidade, certo? Então, às vezes, pode ter um problema e perguntar assim: dada a matriz A, sua inversa é A menos 1, isso é verdadeiro ou falso? Para saber se é verdadeiro ou falso, você tem que aplicar essa propriedade aqui, ó. A vezes a sua inversa tem que dar a identidade. Então, você vai ter que multiplicar as duas matrizes e o resultado tem que dar a identidade. Então, nesse caso aqui, ó, as duas matrizes foram multiplicadas e realmente o resultado foi a identidade de ordem 2. Então, tem que ver a ordem da matriz também, tá? Elas sempre são da mesma ordem, tá? Ixi, apareceu para reiniciar aqui meu computador, desculpa. Então, elas sempre são da mesma ordem. E a identidade, se aqui for ordem 3, identidade será de ordem 3. Se aqui é de ordem 2, identidade será de ordem 2, tá? Então, vou recapitular aqui o que eu fiz no exercício. Determine a matriz inversa. Então, eu tenho a matriz original, é a matriz A. Então, a minha matriz A, ó, 1, 2, 1 e 0. Eu sei que a matriz A vezes a sua inversa. Tá perguntando a inversa, eu não sei os elementos. Então, a matriz inversa, os elementos são A, B, C e D, eu desconheço, são valores que eu não sei. E eu sei que a multiplicação delas dá igual à identidade de ordem 2, porque essa matriz é de ordem 2. Então, a identidade de ordem 2 é o 1, 0 e 0, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da multiplicação. O número 1, você tem que ver elemento por elemento. Primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz,
multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. O 0, primeira linha, segunda coluna. Mesma coisa eu vou fazer, vou pegar a primeira linha, só que eu vou multiplicar pela segunda coluna. Esse outro 0, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. E assim por diante, tá? E aí a gente chega em outras equações. Você tem alguns resultados, por exemplo, o A e o B. Você substitui nas demais equações para encontrar os outros valores que você não conhece, tá? E você chega no resultado. Então, são os passos, tudo bem? Então, se perguntar a matriz inversa, escreve a propriedade. Aí, você escreve a matriz original, escreve a inversa que você não conhece, igual a identidade. Aí, você começa a multiplicação, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, a aula de hoje, ela foi bem curtinha, porque eu quis ser bem específica com relação à matriz inversa. Lembrando, vou parar a gravação, tá? Lembrando, turma,